Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos. Hoje estaremos aqui na nossa live de quarta-feira com um assunto muito interessante e com dois convidados que nos ajudarão a conduzir esse bate-papo. O nosso assunto hoje será o Arla, voltado para a Euro 5, problemas, e para a Euro 6, que é a nova tecnologia que está começando a surgir no nosso país. Para fazer um comentário, um bate-papo, eu convidei dois colegas, o Renato França, que é consultor técnico da Inovar, e o Vladimir Pires, que é engenheiro de calibração. Então hoje nós vamos conversar sobre o que vem aí para a Euro 6 e como o pessoal da reparação pode se preparar e deve se preparar para isso. E mais uma vez lembrando, pessoal, o sistema Arla veio para proteção do meio ambiente. Então, isolar o sistema Arla não é uma boa política, não é uma boa atitude a ser realizada pelo dono da oficina, né? Até porque isso pode trazer problemas sérios com a justiça, né, com a polícia, para quem faz esse tipo de trabalho, de isolar o Arla. Além de prejudicar a vida de todos, né, quando que se diz respeito ao meio ambiente, né? Então, é bom que a gente tenha essa consciência ambiental, porque cada vez mais o que a gente vê é a poluição aumentando, é o desequilíbrio ambiental causando problemas a todos, né? Bom, da parte da justiça, algumas pessoas já tiveram problemas com a polícia, tiveram que responder criminalmente por isso, que é crime ambiental, é um crime pesado, né? E tenho certeza que tanto o IBAMA quanto a PRF vão continuar no trabalho, né? Isso é um fato, né? A Euro 6 chegando, isso com certeza será intensificado, e as montadoras, os sistemistas também, né, vão lançar mais sistemas de proteção. Bom, mas isso é assunto que mexe com a consciência de cada um, né? Vamos iniciar o nosso trabalho aqui na proposta de falar sobre Euro 5 e Euro 6 e mostrar as boas técnicas e as boas práticas para que o serviço seja bem feito nas oficinas. Mande sua pergunta para a gente, mande sua dúvida, estaremos aqui para poder esclarecer, tá? Obrigado aí. Hoje, para a gente balizar essa conversa nossa, né, eu escolhi aqui um material da AEA, que é a Associação de Engenheiros. Esse material está na internet de forma gratuita, livre, certo? E é um material confiável, né? A AEA é uma entidade muito conceituada, né, séria. Então a gente pode usar esse material para ver ou para saber o que está preparando, o que está chegando aí para a gente aí, né? Apresentar o Renato, o Vladimir. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Bom, eu começo ou o Renatão aí? Bom, Pode falar, vai lá. Renatão, vamos lá. Fala um pouco da Inovar, do Isso. trabalho seus aí. Boa noite a todos os participantes, né? Um prazer estar com vocês aí, né? Com o Celso, Vladimir, esse trabalho bacana que vamos fazer aí. A Inovar é uma empresa de consultoria e treinamentos automotivos, né? Treinamentos e soluções automotivas, com sede em BH, né? Parceiro da Hybrid, né? Nessa parte de Arla, DPF, né? Dos equipamentos aí utilizados, né? E trabalhamos com treinamentos de maneira geral, né? Tanto linha leve, flex, diesels leves, né? Picapes e vans, né? E também com diesels pesados, né? E nós temos a sede em BH. Também trabalhamos com a venda, né, de alguns produtos, equipamentos de diagnóstico, também produtos aí para a linha automotiva, né? Limpeza de filtro DPF, SCR, válvula EGR, né? E outros produtos, né? Então a gente está aí, né, com bastante tempo já no mercado também, né? Tanto eu quanto meu sócio, né? E trabalhamos há bastante tempo aí tanto com treinamento quanto com a parte de reparação. Temos uma oficina em Belo Horizonte, né? Então a Inovar é dividida em três pilares: reparação automotiva, né? A oficina em BH, treinamentos, né? Trabalhamos com treinamentos aí, linha leve, diesel, e também com a venda de produtos, né? Então esse é o resumo básico aí da Inovar Treinamentos. Legal, Vamos lá. obrigado, Vlad.
Boa noite, Celso, boa noite, Renato, boa noite, alunos, Boa boa noite. noite, pessoal que está aí conectado com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho desse assunto que a gente gosta, que a gente trabalha muito, há bastante tempo com isso. Eu queria falar uma coisa aqui, que o meu professor de diesel foi o Celso, há muito tempo, desde mesmo. A gente Que começou isso. nessa caminhada de diesel lá Nós no somos Hydro, na época que a gente era de parceiros de longa data, né, velho? longa Oh. data. Então, assim, se eu falar besteira aqui, a culpa é do Celso, assim. Não, Ele que não, me ensinou não. muita coisa. Que isso, amigo. Então, assim, espero que tenhamos aí um momento de muita informação. Eu já trabalho com sistemas de automotivos desde 1996, acompanhamos a evolução basicamente de sistemas de injeção eletrônica, né? A gente começou lá na linha leve, depois migrou para a linha diesel. Isso. E então a gente tem muita história aí, a gente acompanhou basicamente toda essa evolução. Sim. Quando eu fui para a montadora, eu iniciei, né, em 2012 lá a parte do Euro 5, a gente desenvolveu bastante sistemas aqui no Brasil. E atualmente a gente estava trabalhando com o desenvolvimento de motores a gás, né, na empresa que eu estava trabalhando, para aplicação para pesados, né, tanto ônibus e caminhões. E atualmente a gente está trabalhando e desenvolvendo também o Euro 6, que é o Procon VL7, e mais o Rota 2030, que a gente vai abordar aí bastante vamos dizer assim, nessa videoconferência. Espero que vocês aproveitem, façam bastante perguntas, né? Principalmente para o Celso aí, mas a gente está aí Para todos. para todos. Boa. Bom, então a gente vai dividir o assunto, o Renato vai fazer o papel de mediador e a gente vai falando tanto da parte do reparador quanto da parte da indústria, das novidades, né, das novas tecnologias e o que a gente está vendo no mercado, né, da dificuldade do pessoal tem em fazer análise catalítica, né, e tentar esclarecer isso e ajudar o pessoal. Bom, Renato, fica à vontade. Então vamos lá, né? Até só complementando o que o Vlad falou, nós somos amigos de longa data aí, né? Começamos Senai, Fiat, trabalhamos Sim, muito tempo opa. juntos, depois você foi para São Paulo, o Vlad foi, voltou, mas nós estamos juntos aí, sempre Tem bastante nessa tempo. caminhada aí, bastante tempo aí. Então vamos lá, vamos focar nosso debate baseado no que a gente tem aí de Euro 5 e Euro 6, né? Eu gostaria primeiramente que vocês falassem para o público que está participando, né, como está o Euro 5 hoje, né, do ponto de vista da reparação, né, no caso para você, Celso, como é que está o Euro Certo. 5 hoje na questão de reparação, e para o Vladimir, como é que está o Euro 5 hoje dentro da montadora, dentro da calibração, se ainda está tendo alguma evolução no Euro 5 ou se já vão partir direto, o trabalho está sendo direto no Euro 6? Bom, do lado da reparação, começou lá em 2012, né, com a grande dificuldade de fazer a detecção de falhas e dos componentes, né, que constituem o sistema. Por exemplo, como detectar se um sensor de NOx estava bom ou não, detectar a eficiência catalítica, detectar a obstrução catalítica, que é uma coisa que a gente vê que o pessoal confunde muito, é a parte de obstrução catalítica e eficiência catalítica. Então, só mostrando aqui o software que nós desenvolvemos junto com o nosso equipamento aqui, que é o NOx Tester, a gente desenvolveu justamente a ferramenta para poder amparar, para poder suportar o pessoal quanto à tomada de decisões. Então, determinar a eficiência catalítica e determinar o funcionamento do sensor era um problema. A partir da criação desse equipamento, ficou mais fácil. Então, hoje a gente consegue, o pessoal de oficina, né, que tem o nosso equipamento, consegue dar mais rapidez, mais velocidade ao diagnóstico e ter mais certeza desse diagnóstico. O que é um alívio tanto para quem está na oficina, né, ou seja, quem está na oficina está sabendo que está fazendo um trabalho técnico e que pode confiar nos resultados e pode passar um laudo para o cliente bem acertado, né? Tanto se dá para recuperar o sistema ou não, né?
Então, a gente consegue testar o sensor de NOx, né? Em alguns casos, com esse equipamento, a gente consegue fazer a limpeza e a recuperação desse sensor, né? Pelo processo de degaseificação, que é deixar o sensor aquecendo por um determinado tempo, né? Isso faz com que ele limpe essa sujeira interna, através do aumento da temperatura, né? Então, é possível fazer esse trabalho na bancada, né? E é possível também a gente determinar, com esse equipamento, com a leitura, a eficiência catalítica. Então, é o software que a gente tem aqui, né? Onde a gente consegue, através desse equipamento, colocar 2 sensores de NOx, né, no equipamento, tá? E a gente consegue analisar, então, o NOx de entrada e o NOx de saída. Com isso, a gente consegue, o software, né, que nós criamos, consegue calcular a eficiência catalítica, né? Às vezes a gente vê que o pessoal não usa muito essas medições por falta de um conceito, né? E até porque as dúvidas, às vezes o pessoal não pergunta e não esclarece bem. Então hoje a gente, com essas lives, né, a nossa intenção é esclarecer isso. Então o NOx antes, ele é muito importante fazer essa leitura, porque aqui eu estou fazendo a leitura na entrada do catalisador. Ou seja, eu estou verificando aqui o que está saindo do motor. Então, se eu tiver um bico injetor que esteja jogando um pouco mais de combustível, eu terei uma alteração aqui na leitura do NOx antes, certo? Muita gente pergunta, puxa, mas está dando lá como falha NOx acima da faixa, né? O fato do NOx lido pelo sensor depois estar acima da faixa, certo? Significa ou que o catalisador não está fazendo o trabalho da reação química, ou o Arla ele pode estar adulterado, né, ou contaminado de alguma forma, ou a gente pode ter uma entrada de NOx muito alta, né? Por isso que a determinação do NOx antes é muito importante. Aí a gente consegue realmente caracterizar da onde, né, qual é o ponto que está gerando esse aumento de NOx. Então, usar esse software para fazer a análise do antes e depois é muito importante. Se você tem seu equipamento, está com alguma dificuldade de fazer essa análise, tal, liga para a gente, daqui a gente ajuda, certo? Inclusive, né, você aí que tem lá também o equipamento R-Inox, né, da Tecnomotor, se quiser ajuda, se quiser um auxílio, liga para a gente também também vai dar suporte também, tá? Porque o nosso interesse é que as pessoas usem os equipamentos da melhor forma possível, né, independente da marca que for, né? O que não tem como é fazer a detecção sem esse equipamento, né? Porque os equipamentos, mesmo os originais, né, eles não chegam a fazer as análises que a gente apresenta aqui. Então, do lado da reparação, o que eu vejo é o pessoal com um pouco de dúvida de interpretação, né, dessa análise de antes e depois, que é muito importante e que dá muito subsídio para poder resolver as falhas de uma forma técnica e segura, tá? Bom, passar para o Vlad agora, ver o que ele... Só uma perguntinha também, ainda na área de reparação. Você vê que o reparador hoje ainda tem muita dificuldade sobre conceitos do que é o Euro 5, do que é um Arla, do que é um SCR, o que é um DPF, EGR. Você vê essa dificuldade ainda na reparação? Sim, sim. E essa dificuldade a gente vê justamente quando a pessoa diz que lava o catalisador, né? Então eles querem usar o mesmo procedimento que ele usa para limpar um filtro DPF, para limpar um catalisador SCR, né? E são duas cerâmicas totalmente diferentes, né? Assim como a cerâmica DOC é totalmente diferente de uma SCR, né? E aquele negócio, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. O pessoal aprendeu da vida prática, né, que quando se lava um catalisador, nem sempre fica bom, né? Ou seja, o fato de eu estar tirando a sujeira e ele está ficando branco, a cerâmica está branca, ficou branquinho, mas não dá reinicialização. A falha 2772, 2773 continua. Mas por quê? Porque o principal problema
é a quantidade de enxofre que está entranhada na cerâmica. E esse enxofre, ele não sai lavando. Entendeu? Tem que existir um outro procedimento para tirar esse enxofre, né? A montadora mesmo, né, através do equipamento chamado Insight, né, existe lá um procedimento chamado dessulfurização, que é justamente, né, desulfur, ou seja, sulfur é o nome de enxofre, né? Dessulfurização é retirada de enxofre. Quem já fez isso na oficina, né, acha o processo muito agressivo e perigoso. E realmente é, porque você vai deixar o motor funcionando lá a 2.500 RPM, e às vezes até por 2 horas. Ou seja, o risco de quebrar o motor é muito alto. Mas veja só, se houvesse um procedimento mais simples do que esse, a montadora teria indicado. Certo? Se fosse simplesmente lavar o catalisador para voltar com a regeneração, com a eficiência dele, né, ela teria indicado. Né? E a gente vê muito as pessoas confundindo a regeneração com a dessulfurização. A função da regeneração seria retirar particulado. A dessulfurização é a retirada de enxofre, certo? E precisa ser feito. Tanto que o que eu estou falando, né, é apoiado pelo que existe no software do Insight, que é o software oficial do sistemista lá, né, da Cummins, certo? Então, o que a gente está propondo com o nosso equipamento, né, não é nada, não é de jogar pedra na lua. Cientificamente a gente consegue provar isso, então a gente consegue analisar o antes e o depois, e a gente consegue calcular essa eficiência catalítica. A eficiência catalítica está ligada à quantidade de enxofre que está dentro da cerâmica, certo? A obstrução, que é o entupimento, está ligada à sujeira, certo? Então tem que ter isso bem claro, né? E esses conceitos, eles são primordiais para a Euro 6 que vem aí. Por quê? Na Euro 6 vai juntar o DPF com o SCR. Então eu já tenho que ter esses conceitos de obstrução e de eficiência claros, porque quando eu precisar de fazer uma análise, eu vou precisar desses conceitos. Senão, vai embananar e vai acontecer o que está acontecendo hoje. Tem muita gente retirando isso do software, né? O que é um perigo, né? E assim, e é um crime ambiental, né? Então, o pessoal está incidindo em crime ambiental, né? O pessoal está correndo um risco muito grande de ser pego, né, por fiscalização, né, por falta de conceito, né. Beleza. Vlad, então como é que está hoje na montadora a questão do Euro 5 ainda, para nós? Primeiramente, mandar um abraço pro Benhu aí, ele apareceu na tela aqui, não sei se vocês... O Benhu tá aí? Dá um abraço pra nós. Seta treinamentos aí, ó. Benhu, né? Legal. Então, acho que o Celção falou muito bem aí sobre essa questão da reparação. E eu acho que um dos maiores problemas, né, para a montadora foi a lei ter alterado, por exemplo. A gente saiu do Euro 3, lá em 2011, e ir diretamente para um Euro 5 em 2012. Eu acho que esse foi um fator assim, preponderante a nível de mercado, a nível de montadora, porque houve uma quebra de paradigma aí, né? A gente até então não tinha nos sistemas diesel a tratativa de combustível, você tem que mudar de S500 para S10, você tem um sistema muito mais refinado a nível de combustão, a nível de emissões de poluentes, tanto a nível de NOx e particulado. E isso trouxe também para nós, para a montadora, né, e também acho que para o mercado, uma necessidade de ter mais conhecimento a respeito do sistema, porque o motor diesel era a diagnose do motor diesel em 2011 era muito mais simples, né? Você via naquela época lá um bombista fazendo bico, fazendo bomba, ele não preocupava com emissões, ele preocupava só com potência e torque, então você conseguia fazer reparação nos injetores. E hoje, um dos maiores problemas, eu acho, para nível de Euro 5 e também Euro 6, é essa questão da sensibilidade do sistema a um desvio de injeção, como o Celso falou aí, uma alteração de software, alguma coisa, um repotenciamento, etc.
Como nós aqui no Brasil, a gente é uma montadora dependente da matriz da Itália, os projetos hoje são muito globalizados. Então, infelizmente, o desenvolvimento aqui no Brasil não existe. A gente traz tudo que é de fora. A gente pega, né, o projeto que foi desenvolvido lá fora, principalmente Índia, China, Itália, e traz para o Brasil. É o que a gente chama de tropicalização, nacionalização aqui no país. E quando vê essas tecnologias todas, né, as montadoras definem qual sistema que você vai trazer. Vou trazer o sistema A, sistema B, não vou trazer o mais avançado porque é mais caro. Né? E trouxe um sistema que talvez não estava preparado para a realidade aqui do nosso país. A questão do biodiesel, a questão dessa contaminação do biodiesel, a infraestrutura, né, do país não estava pronta para receber Euro 5. Você está querendo falar alguma coisinha? Estou sim, Vladão. Tem uma pergunta aqui do Douglas Rabelo. Primeiro, dá o ok para o Everton, que está com a gente, o Gideval, o Fabrício Groli. Obrigado aí, pessoal. O Douglas Rabelo está perguntando, Vladão, como você pode definir para ele o que se trata a calibração? Que você está como engenheiro de calibração, né? E que se é algo relacionado a software. Que acho que é mais ou menos o que você estava falando aí. Ele pediu para você definir um pouco mais a sua função do engenheiro de calibração. Então, a gente faz o seguinte, quando a gente traz, né, por exemplo, a gente vai lançar um veículo aqui no Brasil para Euro 5, por exemplo, Ducato, falando de Ducato. Quando o carro chega aqui no Brasil, ele chega totalmente despreparado para o mercado que nós temos, a nível de combustível, biodiesel, clima, altitude, que mais? As dificuldades que nós temos de estrada, subida, descida. Então, o engenheiro calibrador, o que ele vai fazer? Ele vai preparar o carro para as condições que nós temos aqui, ambientais. Tanto a nível de combustível, como a nível de clima e de terreno. Então, a gente faz várias provas, vários testes, extraindo os resultados do veículo para extrair dele a melhor performance, né? Para fazer com que esse veículo ele seja homologado também junto aos órgãos governamentais, né? Ou seja, ele tem que passar em emissões, ele tem que atender os limites que foram previstos e propostos pelo CONAMA, né? Que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, a calibração, ela cuida basicamente de toda a parte de software que envolve combustão, né? Uma combustão melhor, uma performance melhor, uma dirigibilidade melhor do veículo. Então, a gente faz calibração em cima de dirigibilidade, a gente faz calibração em cima de emissões, combustão e emissões também. Então, sim, em termos, sim, poderia falar de calibração a noite toda, seria pouco, né? Mas seria preparar o veículo a nível de conforto, dirigibilidade e emissões para que ele seja aceitável pelo mercado aqui interno, tanto a nível governamental como a nível de cliente. Acho que consegui responder. Celso, tem uma pergunta aqui da KL Diesel, fala assim, alguns colegas aqui lavam o catalisador com água e ar. Ele melhora na passagem dos gases, mas fica gerando falha. O que você pode comentar sobre isso? Justamente isso. Obrigado aí, pessoal. Primeiramente, obrigado aí, né, por acompanhar a gente. E, geralmente isso. Quando você limpa, você está tirando aquela sujeira de óleo que tem lá, aquele particulado que está ali, né? Então sai aquela água preta e tal. Mas o problema ali da NOx acima da faixa, ou não da reinicialização, numa falha 2772 ou 2773, você não conseguir reinicializar, é que o sistema está ineficiente. Mas quem está ineficiente? O catalisador. E por que ele está ineficiente se eu lavei? Porque está com muito enxofre. E o enxofre, ele vai entrar na cerâmica, é igual uma esponja, né? Ele entra ali e não sai. A não ser que seja feito o aquecimento daquele catalisador, aproximadamente os 400 graus, no mínimo ali, 600 graus, certo? Por um tempo de meia hora, para que seja possível o enxofre sair da cerâmica. Isso é chamado de desulfurização, né? Então, simplesmente lavar o catalisador não remove o enxofre, né? É justamente o conceito de obstrução catalítica que tem a ver com a sujeira. E o conceito de eficiência catalítica, que tem a ver com a eficiência da reação química do Arla, né, com o gás de descarga. Né? A gente sabe que o Arla tem que ser injetado numa superfície quente, né, que na verdade é uma solução de ureia, o que a gente chama de Arla no Brasil é a solução de ureia,
quando injetada na superfície quente, ela gera amônia, gera o gás amônia. Esse gás amônia que vai reagir com o NOx. Aí reage com o NOx e eu preciso do catalisador, para que essa reação seja o mais completa possível e aconteça da forma mais satisfatória possível. E aí eu gero nitrogênio e água. Certo? Então, se tem enxofre, não vai ter reação entre o NOx. Aí a eficiência está ruim, não passa na reinicialização. Certo? Então, lavar não garante que vai ter uma eficiência catalítica, que vai voltar a eficiência. Legal? Ótimo. Diferente de um DPF. Certo? O DPF, quando você lava, aí você tira aquela parte de particulado e tal. Legal. Aí, né, você vai sim ter esse DPF funcionando melhor, porque você desobstruiu. Né? Você vê que no DPF existe lá um sensor de diferencial de pressão, né? Justamente, né, para ver essa diferença de pressão à medida que vai enchendo de particulado, né? Que é totalmente diferente do SR. Então esses conceitos são muito importantes para se trabalhar com o Euro 6, né? Para o pessoal poder entender isso e fazer um serviço realmente técnico. E olha, pessoal, tem as grandes empresas, as transportadoras, né? Essas empresas, elas precisam de apresentar certificado de meio ambiente, né? Elas precisam trabalhar com os caminhões de forma adequada, de forma original, vamos falar assim, né? Então, e são clientes que, assim, são importantes para a oficina, né? Porque são clientes que trazem receita à oficina. Então, aprender a trabalhar com Arla, né, é muito importante para a receita da oficina. Né? Isolar o Arla é um tiro no pé do tamanho do mundo. Né? Você está procurando encrenca com a polícia, né? E você está fazendo um serviço para o seu cliente que depois ele vai ser penalizado por isso. Né? Infelizmente, Celso, essa mesma fiscalização que tem hoje para o Arla ainda não tem para os veículos leves, né? Picapes e vans com relação a DPF e EGR. Muitos estão isolando, né, entrando, o sistema que a gente fala de DF-off e EGR-off dentro das centrais dos veículos leves, picapes e vans. Né? E também é um crime ambiental, mesmo que ainda a fiscalização não esteja tão grande quanto para a parte de caminhões, para a parte de Arla, é um crime ambiental, traz consequências, depois eu vou fazer essa pergunta para o Vlad aí, né, na questão de calibração, mas traz consequências, tanto a questão do meio ambiente, quanto também consequências a médio e longo prazo para o motor. Né? Por exemplo, a Inovar, nós trabalhamos com um produto que nós desenvolvemos, o Vladimir ajudou no desenvolvimento, produto para limpeza do filtro, igual você falou, né, que você consegue limpar, tirar ali as cinzas, né, resíduos de contaminação por combustível e óleo, e limpar isso aí, né, para o DPF ficar livre de novo, sem pressão, uma contrapressão muito alta, deixando o filtro livre, com a pressão baixa, com a resistência baixa, o fluxo de ar ali normal. Né? Então, da mesma maneira que a gente tem esse problema para o Arla, para o DPF ainda é pior, porque a fiscalização ainda não está tão ativa com relação a DPF off e EGR off. Isso também, além de ser crime, é ruim até para os negócios, né? Quando você faz uma limpeza do DPF, quando você faz uma limpeza EGR, quando você faz diagnóstico, troca algum sensor de DPF EGR, isso traz receita para a oficina. Se você vai lá e tira, você tem a receita uma única vez, que o cara não vai voltar mais depois para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de limpeza. Né? Então já passo até para você. Pode completar. Não. Que eu queria passar para o Vlad, para ele falar, né, a respeito de calibração, quais as consequências, né, no Euro 5 de tirar o DPF e a EGR, né, DPF off. Só pegando o gancho que você falou, Renato, a gente já presenciou, né, situações bem ruins, né, de alguns mecânicos que foram pegos pela polícia, né, e passaram muito aperto, né, e depois conversando com esse pessoal, né, e tal, e aí eles falando, poxa, mas é muito caro manter o sistema, né? É caro demais para o caminhoneiro, o pessoal não está tendo dinheiro para pagar e tal. Entendo isso, né? A gente entende que a dificuldade desse país está muito grande, né? Só que, assim, na boa vontade dele de ajudar e de não trazer
vamos falar, uma conta tão grande para o cliente pagar, ele acabou se envolvendo com a polícia, né? Porque a responsabilidade cai em cima do mecânico, né? E às vezes você, como mecânico, você quer ajudar seu cliente, sim, né? A gente, como reparador, lá, você quer ajudar a fazer o melhor serviço, né? Você quer dar, às vezes, o menor preço, mas às vezes, pessoal, é uma ajuda que sai cara para o mecânico, porque a oficina é que é a responsável na hora que tiver que ir lá na delegacia, na hora que tiver que ficar preso, né? Quem já passou por isso, né, é uma experiência, assim, muito ruim, né? Assim, as pessoas que já me relataram isso, né? E elas falaram, nunca mais, né? A gente pode ter um orçamento que seja 30 mil reais, vou passar para o cliente 30 mil reais. Se não quiser fazer, vende o caminhão, sei lá. Porque o desprazer de ter sido preso é complicado, né? E envolve não só, envolve a família inteira, né? Envolve a família inteira, pessoal. Então, né, além de estar contaminando o ambiente, né? Então, assim, além da gente ter consciência ambiental, né? A gente fala tão mal dos políticos, né, que na hora da gente fazer a nossa parte, a gente faz igual também. Então, né, bom, vamos ter um pouco de consciência ambiental aí para a gente poder, né, ter um planeta melhor, ter uma cidade melhor para se viver, né? Bom, aí vamos lá, vamos continuar. Ô Vlad, fala para nós então, do ponto de vista da calibração, quais os impactos aí de um DPF off, um EGR off, por exemplo, um SR off também? Então, só voltando um pouco atrás aí, né, como o Celso falou sobre dessulfurização, já existem veículos hoje, principalmente na linha leve, né, o Renegade, Toro, que eles usam um sistema de dessulfurização, eles chamam de DESOX, né, para o NSC. E o NSC é um componente que retém o NOx lá no escape, e de tempos em tempos, o sistema de gestão eletrônica ele tem que fazer chama de dessulfurização ou DESOX, que é justamente aumentar a temperatura do catalisador para conseguir fazer a redução do enxofre e da contaminação que tem lá do NOx no NSC, tá? Então já existe isso. Outro ponto é que já está sendo previsto para os pesados também essa dessulfurização para o Euro 6, né? A gente está trabalhando em cima da calibração para ter um sistema de dessulfurização para a linha pesada, para os caminhões. Então, provavelmente no software, no Scantool, você vai ter a possibilidade de fazer essa dessulfurização usando o Scantool. Bom, com relação à pergunta que o Renato falou, né? Eu costumo dizer o seguinte, toda vez que você mexe num sistema, o sistema ele foi concebido para trabalhar daquela forma. É a mesma coisa aquela história de você tirar a válvula termostática, né? Às vezes o cara não é capaz de resolver o problema de superaquecimento do motor, ele vai lá e tira a válvula termostática. Isso aí traz consequências como consumo de combustível, uma falta de performance do motor e etc. Então, assim, toda vez que você mexe ou você altera uma funcionalidade do seu motor, né, porque a gente trabalha com uma calibração em cima de parâmetros bem controlados dentro da montadora, né? E aí quando a gente lança esse veículo no mercado, e essas alterações são feitas no produto ou no veículo, isso geralmente vai trazer um efeito colateral. Por exemplo, a gente trabalha com contrapressão X num determinado veículo. Aí o cara vai lá e arranca fora o catalisador, arranca o miolo. Aquela contrapressão que a gente tinha no motor, ela faz parte da calibração para você ter um amortecimento da rotação do eixo da turbina, né? Uma turbina, ela chega a uma rotação de 180 mil RPM, né? Então, numa condição de carga máxima, carga plena, você acelerando ao máximo, se você não tem aquela contrapressão, a turbina pode ultrapassar em muito a rotação de 180 mil RPM, e aí você vai ter um efeito colateral futuro, né? Você vai ter problema de estouro de turbina, problema de consumo de combustível, assentamento de válvula, porque você não está tendo aquela contrapressão mais. Então, esses parâmetros, né, tanto de fluxo de ar de entrada, como fluxo de gás de escape, qualquer alteração que você faz no motor, remoção da EGR, né? A gente trabalha lá abrindo e fechando a EGR para reduzir o NOx, né? E quando você bloqueia lá a EGR, o fluxo, né, o que está acontecendo? O gás de escape que entra na câmara de combustão, ele resfria a câmara de combustão. E quando você não tem mais aquele gás de escape resfriando a câmara de combustão, você vai ter um efeito colateral nos bicos, nos injetores, né? Porque a temperatura média interna da câmara de combustão ela vai aumentar tanto, né, por falta desse gás de escape que resfria a câmara, que você vai ter problema futuro de injetor.
Então, vamos dizer assim, esses gaps, né, que são causados aí no mercado, eles sempre vão causar um efeito colateral. E antes da gente começar a live, a gente estava comentando sobre isso, né? A visibilidade da empresa, ela é importantíssima, porque existe uma tendência verde aí com os clientes. A gente tem vários clientes, por exemplo, são empresas grandes que elas visam empresas que têm o selo verde, que não fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de função, né? E isso está sendo visto, né, por essas empresas. Ninguém vai trabalhar com uma empresa que arranca DPF, que está poluindo o meio ambiente, que está matando pessoas, né? Ninguém vai trabalhar com uma empresa assim. Então isso está mudando. É um paradigma, né, que está sendo mudado. Então vocês como reparadores, né, empresas de reparação, tem que estar com o olho aberto em cima disso para que os clientes bons, eles não vão embora em função de você estar fazendo uma coisa que é contra a lei e está prejudicando o meio ambiente. Acho que isso é errado. E assim, o que eu falo nos treinamentos, né, que a gente faz, o mecânico tinha que saber antigamente de mecânica, aí passou a ter que saber de eletrônica, agora tem que saber de química. Ou seja, é um constante aprendizado, né, porque chega alguém na sua oficina, né, perguntando o que é o Arla, como é que isso funciona, né, o que é DPF, o que é SCR. Ah, eu ouvi falar que isso funciona e que aquilo não funciona. Você é o técnico que o seu cliente confia. Então ele espera que você apresente para ele razões técnicas para fazer um determinado serviço, ou para dar um diagnóstico, né, para dar seu laudo. Então, ou seja, estudar e ter isso na ponta da língua e muito bem entendido, né, porque vai ajudar no diagnóstico. Né? Vlad, só que o Fabrício Grolli perguntou aqui, obrigado Fabrício, se o Nox Tester funciona no scanner Euro 5. Funciona sim, dá para fazer isso lá, tá? Se precisar, liga para mim aí amanhã, a gente vai mostrar como é que faz, tá? E o Guilherme Martins está falando que ele trabalha com linha leve e algumas montadoras recomendam a limpeza do DPF através do scanner com motor de funcionamento, em ambiente seguro, né, afastado de outros veículos, isso. Conforme o senhor mencionou isso, até hoje apenas uma caminhonete ficou boa. Já ouvi falar que quebra motor. Outro quase colocou fogo na oficina. Queria saber qual a recomendação. Faço o teste, arrisco o motor, troco sem fazer o teste, porque a montadora não se responsabiliza pelos gastos. Frodão, quer comentar isso? Ou seja, é o teste do DPF lá. Não, sugiro... A forma certa de fazer... Né? O Vlad, que é o calibrador da Ducato, fez a calibração das duas Ducato, Euro 5 e agora Euro 6 também, ele está trabalhando, cara. Você pode responder isso muito bem. Vamos lá, Vladão, tenta. Vamos lá. Então, hoje nós temos aí no mercado, o Renato falou bem, aí, vários produtos aí que a gente consegue auxiliar nessa questão da regeneração. Tanto é que algumas montadoras elas estão adotando até alguns produtos para catalisar, né, para ajudar na hora de você fazer a regeneração desses sistemas. A minha sugestão quem não conhece bem esse sistema para fazer uma regeneração, seria interessante buscar informação, buscar treinamento, entender bem como é que o sistema funciona para não fazer besteira, né, para não queimar seu filme. Porque se você fizer uma regeneração em um sistema sem saber avaliar o motor, avaliar um bico, avaliar a contrapressão do escape, você o motor pode quebrar na sua mão, né? E você sair com o filme queimado e o cliente falar que foi você que causou esse problema. Então, nos treinamentos, né, que a Inovar ministra, a gente fala muito bem dos detalhes, né, de qual contrapressão que você usa o produto, qual que é a contrapressão, vamos dizer assim, confiável para você poder fazer uma regeneração forçada. Então, assim, aqui é muito pouco tempo para a gente poder estar falando esses detalhes, mas nos treinamentos a gente consegue abordar bastante e dar, assim, em termos de detalhes bem refinados, qual que é a segurança que você vai ter em fazer uma regeneração, né? Por exemplo, só uma dica, né? Quando a contrapressão está acima de 500 milibar, o interessante é você usar um produto, né? Porque você não sabe como é que está a condição do catalisador. Então, você usando um produto, talvez no tanque, usando combustível, ou tirando o DPF para lavar com um produto específico, né, controlado, e reduzindo a pressão, você consegue resolver esse problema e zerar a questão do software, né? O que a gente vê também é o pessoal não conferir o nível do óleo lubrificante que está no cárter.
certo? Porque Isso. com o processo de O nível regeneração, e o estado de degradação também, Celso. No aparelho te dá lá a está de degradação do óleo. Isso aí. Isso. Então, às vezes vai fazer e após a injeção aumenta tanto, né? E vai aumentando o volume de óleo do cárter. Aí é um perigo danado, porque você vai ter o combustível lá, o óleo lubrificante entrando na admissão, aí pronto, aí dispara o motor. Deixa eu explicar. Primeira coisa, chegou na oficina, tira a vareta de óleo e vê como é que tá. Vai fazendo, fez a regeneração, tira a vareta de óleo e vê como é que tá. Porque se tiver algum injetor que está jogando um volume a mais, putz, você vai quebrar esse carro, né? Quebra o motor. Celso, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. A gente faz bastante testes internos aqui. E o que acontece? Antigamente você tinha lá o S10 B7, com biodiesel 7%, certo? Quando você faz a regeneração é uma injeção atrasada, parte desse combustível passa pelo anel de segmento e vai no cárter, certo? À medida que você aumenta a concentração de biodiesel no diesel, né, o que vai acontecer? O biodiesel ele tem um ponto de ebulição muito mais alto do que o diesel. Então, o que está acontecendo hoje com essa concentração maior de biodiesel? Você tem um maior aumento de volume de óleo no cárter devido a uma concentração maior de biodiesel no diesel. Porque esse biodiesel, ele não evapora tão fácil em relação ao diesel. Porque o blow-by, o que seria o blow-by? É a evaporação do óleo do cárter. Aquele volume que você tem no cárter, ele vai evaporar e vai ir para a admissão. Só que como você está usando muito biodiesel, e quanto mais regenerações o sistema ocorrer, né, durante a rodagem, esse óleo ele vai ser contaminado ainda mais com essa quantidade de diesel. Tá? Acho que um outro ponto também interessante seria o bombista, né? A calibração que o bombista faz no injetor, né? A gente já viu aí, por exemplo, calibrações de injetores que ele não faz a parte de emissões. Então, na regeneração, que você tem que controlar ali 3 milímetros cúbicos por stroke de injeção, às vezes a gente está vendo lá 4, 6, quase o dobro de injeção na regeneração, e aí você está jogando muito combustível na regeneração em relação ao injetor que é novo e que está calibrado. Essa é uma outra dica também que a gente tem visto bastante. Tá, a pergunta aqui do Vinícius Loss Punhal. Obrigado, Vinícius. Combustível do Euro 6 seria o mesmo S10? Sim. Pladão. O que vai acontecer, nós temos o S10. Hoje, no Brasil, a gente tem o B10, que é o combustível diesel com adição de 10% de biodiesel. A gente está para aprovar agora 1% a cada ano de biodiesel acrescentado no diesel. Então você tem lá B11, vai ter B12, B13, B14 até B15. Então a gente vai aumentar a concentração de biodiesel no diesel. Qual que é o impacto disso? Quanto mais regenerações você tiver, mais degradação de óleo você vai ter. Ciclo urbano para veículos leves, né? Degrada bastante o óleo. Então às vezes um óleo que foi feito para 10 mil, 15 mil, ele vai durar aí 7 mil, 6 mil quilômetros, vai durar metade. Então tem que saber caracterizar bastante o que é uso severo e uso comum. Né? O uso severo vai ter que ser feito uma troca de óleo com menos tempo. Né? Então isso aí tem que saber orientar o cliente também na hora que você identificar um problema de aumento de volume de óleo no carro. Se ele é um uso severo ou se ele é um uso estrada, rodovia, tem que saber caracterizar isso aí para o cliente, senão vai quebrar o motor. Tá? As perguntas estão bombando. E aí, como a gente falou da Euro 6, vamos agora aqui, pessoal, já que a gente falou da Euro 6, Euro 5, né? Vamos aqui para o nosso telão aqui. Só respondendo, o combustível do Euro 6 é o mesmo, tá? É o S10, porém com uma adição de biodiesel maior. É o S10. Legal. Porém, o biodiesel pode chegar a B15. Tá. Pessoal, só mostrando aqui, esse material a gente tirou, né, da apresentação da EA. Esse material está na internet, está no site lá. Você entra na internet e digita Euro 6 análise, vem, é gratuito, pega lá. A gente pegou esse material por ser um material da EA, que é uma entidade confiável, né, seríssima, né? E aqui a gente vai mostrar então, aqui. Então, no Euro 5, vai ter um alerta para o motorista, né, da lâmpada, né? E esse alerta vai ser acima de 3,5 gramas por quilowatt-hora.
Então, pessoal, a unidade correta para avaliar o NOx é grama por quilowatt-hora, tá? Fica ligado que a gente vai lançar um equipamento no mercado aí, tá? Que vai ser para fazer esse tipo de leitura e outras coisas mais, tá? É um outro equipamento nosso aí. No Euro 6, olha só, a emissão de NOx na fase A, então vai ser fase A, fase B e fase C, mas vamos lá, fase A, ele vai ficar em 1,5, 1.500 miligramas, que é 1,5 gramas. Então, de 3,5 cai para 1,5, né, grama por quilowatt-hora. Né? O material particulado, né, vai ter avaria lá de partículas. Então, na fase C, né, que deve ser algum tempo depois, vai entrar também a análise do particulado. Então, é 2025, a grande chance, né, vamos falar com o Vlad aí, de já vir DPF para Euro 6. É isso aí, Vladão? Isso. A fase C ela vai vir em 2025, né? Então, para pesados, a gente vai ter lá, além do SE, vai ter o filtro particulado. Filtro de partículas também. Tá. E a fase A já é para 2022. Sim, porque o que vai acontecer? Como a gente não tem como fatiar, né? Na Europa, você tem fase A, B e C, certo? Lá eles já estão na fase D, não é nem C mais, é fase D. Já estão muito mais avançados que a gente, nível de software, nível de componentes. Então, como a gente vai ter o Rota 2030, que eu acho que a gente vai falar aí, são fases muito curtas. Então, a gente trazer um produto, vamos dizer assim, faltando algumas estratégias, faltando alguns componentes na fase A, para depois migrar para B em 2 anos, depois para C em mais 3 anos, a gente vai trazer o fase C ou D, que é muito mais completo, muito mais robusto, com mais estratégia, para não ter que ficar modificando e lançando todo ano. Para a fase C, bem avançado. Só para você ter uma ideia, para veículos de passeio, a gente vai ter que, em 2022, se você tiver um sistema que não precisa de usar Arla, né, em 2022, por exemplo, a Ducato, Ranger, Amarok, você poderia lançar esse carro no mercado, mas como lá fora já tem Arla no sistema, em 2022 a gente já vai lançar esse sistema já com o sistema full, completo. Porque em 2025 você vai ter que ter outras etapas aí que a gente provavelmente vai falar mais para frente. Por exemplo, eu trabalhei muito com a... Hein, Celso? Tá, Celso. Sim. Por exemplo, um exemplo claro disso é o motor da Fiat Toro, do Renegade Diesel, né? Ele já é um motor Euro 6, né? Já está bem preparado, mas ele não está completo igual na Europa, né? Por causa dessas questões que o Vlad colocou. Mas é um motor já praticamente pronto, né, para o Euro 6, né? E também tem já alguns carros hoje no mercado, né, com o Euro 6 já, né? A Sprinter, a Boxer, né? Aquela Expert da Peugeot, Jumper. Só que, Renato, é diferente na Europa, porque o fase A na Europa, o limite de NOx ele não passa numa redução bem brusca igual essa aí de 1.500, né, de 1,5 gramas por quilômetro para 1,2. Tipo assim, é 1,5, aí depois 1,4, 1,3. Aqui no Brasil, a gente vai ter uma redução bem considerável, a gente vai ter que reduzir bastante esse NOx, então a gente vai ter que aplicar Arla nos sistemas, tanto o Renegade Toro vai ter que sair o NSC, vai ter que ter Arla esses veículos, para que a gente consiga atingir esses limites aí de NOx. Uma vantagem que eu vejo agora para veículos leves é que você não vai ter tanta diluição de EGR, né, na câmara de combustão. Você vai usar na fase fria a EGR, porque o Arla não vai estar ativo, você precisa de temperatura no catalisador para ele funcionar. E depois que se você tiver uma fase quente, aquecida do catalisador, aí você vai usar a ureia e vai usar o Arla 32 para esses veículos, entendeu? Tanto para caminhão como para veículos leves. Tá. Aqui, o problema é a fase fria. Tá. Mais algum comentário? Bom, a intervenção, então, quando tem problema no Euro 5, ele faz a redução de torque, né? No Euro 6, essa redução ela pode ser de baixa intensidade ou de alta intensidade. Se for de baixa intensidade, vai acontecer a redução do torque. Se for de alta intensidade,
além da redução de torque, ela vai ter redução de velocidade, certo? Então isso aqui, ó, vai ser uma das novidades aí, né, para o sistema. Tá? Pessoal reparador aí, ó. Então, se for de alta intensidade, vai reduzir velocidade também. Legal? Vamos ver mais uma aqui, ó. O acionamento da intervenção. Como é que é, Vladão? Pode falar. Posso complementar? Então, por fases aí que a gente chama isso aí de inducement, que é induzir o motorista, o condutor, a persuadir ele de que existe um problema no seu sistema que ele tem que resolver. Então, vai ter um temporizador no sistema, e esse temporizador ele vai contar um tempo desde a ativação da falha. Então, se ele detectar a falha, ele vai para um nível que a gente chama nível de intensidade baixa, que é o que você está falando. E se essa falha persistir por muito tempo, ele vai para um nível de indicação ou de defeito de alta intensidade. E aí a redução de torque e velocidade ela vem com uma força muito mais intensa para o cara realmente tentar ter que resolver aquele problema que ele está tendo. Tá? Legal. Ô, Celso, tem uma pergunta da Samara Wesley de Deus, está falando aí, como vai funcionar o Euro 6, né? O DPF e o ARLA dos caminhões vai ser complexo ou vai ser simples? E como diagnosticar se o problema vai ser catalisador ou se vai ser DPF? Justamente. Posso responder? Boa pergunta. Quer responder, Celso, ou você quer que eu fale? Então, a gente já está vivendo isso hoje, de forma reduzida, lógico, na Sprinter Euro 6. Né? A Sprinter ela traz tanto o filtro DPF quanto o SCR. Né? A gente está vendo que as oficinas, né, já têm os equipamentos de montadora, né? No caso aí, né, o Star Diagnose, né? E que ainda falta algum detalhe no equipamento de montadora que consiga ajudar o reparador no Brasil, né? Porque os equipamentos de montadora são feitos para o mundo inteiro, né? Ele não faz o equipamento exclusivo para o Brasil, né? Ele faz o equipamento para ser usado nos Estados Unidos, na Europa, quer dizer, não faz nada, né? E aí, de novo, né, o nosso equipamento Nox Tester se faz uma solução muito interessante para agir junto com o scanner da montadora, né? Porque como é que você vai separar essa análise, né, do catalisador, do DPF, se os dois estão funcionando juntos? Ou seja, se eu desligar um sensor, eu gero uma falha que vai me gerar uma análise errada. Então eu tenho que analisar o conjunto como um todo, né? E aí a gente vê que o equipamento da montadora, para as necessidades do Brasil, né, volto a frisar, para as necessidades do Brasil, deixa um pouco a desejar, mas a gente entra com o nosso equipamento. A gente faz essas análises, né? Por isso que é importantíssimo já pegar o conceito de eficiência catalítica, obstrução, né? O que eu vou beneficiar fazendo lavagem do catalisador, até que ponto essa lavagem vai ajudar, e o que eu vou beneficiar numa dessulfurização, né? Por exemplo, eu não vi lá no Star Diagnose, mexendo na Sprinter, pode ser que existe ou não tenha visto, mas eu não vi a dessulfurização do catalisador. Foi uma operação que eu não vi. Eu procurei lá, não achei, pode ser que esteja em outro lugar, né? O que eu vi no Mercedes foi ele ligar a sonda de NOx, mas ele faz isso com a sonda no lugar, né? E assim, eu não sei se aquele valor que está sendo lido é de contaminação, não é, né? E assim, aí ele traz lá a leitura de ppm, mas e aí? Não traz o mínimo, não traz o máximo. Então assim, o equipamento da montadora existe, faz alguma coisa, mas para a necessidade do Brasil, ainda a gente entra com esse equipamento para fazer o complemento, tá? Então, vai ser realmente complicado, né? Assim, e precisar de uma base técnica boa para poder definir o erro tá, eu estou com problema no meu catalisador, no DPF, né, no SCR ou no DPF, o quanto esse DPF está sujando o meu SCR, né? Tudo isso precisa dessa base técnica que a gente está tentando fazer agora.
Ele tem que dominar bem no Euro 5 para começar a mexer com o Euro 6. Se ele já querer Justamente. entrar de cara no Euro 6, ele vai, como diz, tomar para a cabeça, né? Tem que É dominar igual bem esses matemática, né? Para eu conceitos. aprender lá a fazer uns cálculos mais avançados, eu tenho que saber multiplicar, dividir, somar, né? Você tem toda essa, né, base que precisa ter. Ô, Vlad, tem uma pergunta aqui do Claudinei, perguntando sobre pressão de combustível e sistema de injeção, se vai ter muita modificação para o Euro 6. Bom, então, acho que na EA aí, ele tem a gente chama de, quando a montadora vai definir o sistema para o Euro 6, ela tem várias rotas, vários caminhos, né, para que ela possa chegar nos limites de Euro 6. Um dos caminhos seria aumentar a pressão de combustível, certo? Para a gente conseguir ter uma redução do NOx na câmara de combustão. E estratificar também a injeção principal para que você tenha também uma questão de redução de NOx na câmara. No nosso caso, Acho o que é que isso está aqui, né, Valadão? acontecendo... Isso aí. Está lá no site da SAE, da AEA, né? Tá na internet, documento Você livre. tem lá, você tem os targets, né, que é de Euro 6 aí, ó, no último quadradinho retângulo lá, o menorzinho, né, para você atingir ele, qual que é a rota que você vai percorrer? Eu vou trabalhar mais no sistema de pós-tratamento. Eu vou deixar a combustão para ter um motor com mais torque, mais potência, ele vai poluir mais, mas aí no escape eu consigo reduzir essas emissões, tanto de particulado como de NOx, como de amônio, né, é um outro item que nós vamos ter que controlar. Então essa rota vai depender da estratégia de cada montadora. E uma das estratégias, uma delas, não só a questão do aumento da pressão de combustível, né? Existem outras estratégias que vão ser utilizadas para tentar atingir esse limite de NOx e de particulado aí. Só voltando a essa questão aí da pergunta também, só para ajudar, vocês comentaram bem, o sistema hoje, ele só, por ter SR e DPF juntos, você vai ter toda uma parte de sensoriamento no pós-tratamento que você vai conseguir identificar problemas ou do ALA ou problemas do DPF com as ferramentas de diagnóstico, né? E o aparelho do Celso aí, ó, ele vai ajudar bastante na questão de eficiência catalítica, que não existe hoje em equipamento nenhum. Você não consegue identificar e ler uma eficiência catalítica usando uma sonda antes e usando uma sonda depois. Esse equipamento veio a calhar para oficinas reparadoras para a gente poder entender se o catalisador, ele tem eficiência catalítica, que é uma das falhas mais comuns no sistema de ARLA, é essa questão da eficiência catalítica. Não adianta você limpar o catalisador, baixar a contrapressão dele, se ele não está tendo eficiência de redução do NOx, né? Então, esse equipamento, ele ajuda bastante a gente poder identificar essa eficiência catalítica aí, tá? Hoje Com monitor? uma pergunta para vocês dois aí. Hoje, né, nós temos a questão a divisão, né, veículo diesel leves e diesel pesados. No Euro 5, diesel leves trabalha mais com DPF e EGR, diesel pesados é CR. No Euro 6, o que vai acrescentar nos leves e nos pesados? Só para ficar claro para o pessoal e pelas perguntas que eu estou vendo aqui. Salsão ou eu? Bom, pode ir, Vladão. Então, o que acontece? No Euro 5, vamos falar de Euro 5, a linha leve, ela possuía filtro DPF e EGR. A EGR para redução do NOx na câmara de combustão e o DPF para redução do material particulado no pós-tratamento, né? Então você tinha tem que aumentar a potência do motor para a linha leve para compensar essa questão da EGR. Para pesados, né, a gente teve, para manter o torque, a potência, rendimento de potência do motor da linha pesada, a gente deixou a combustão ter a potência e o torque como era antes, e a estratégia era usar a redução das emissões no pós-tratamento, ou seja, só no escapamento. Então a gente usou só o SCR para reduzir o NOx, tá? Por trade-off, se você tem uma combustão muito alta, né, você tem aumento da temperatura da câmara de combustão, você reduz o particulado na combustão e você trata o NOx no escapamento. Isso era o Euro 5. O que muda no Euro 6? Como os limites, tanto de NOx como de particulado, né, são muito mais restritos, na linha leve, a gente continua com a EGR e DPF,
E como o limite de NOx é muito menor, a gente vai ter que usar a Arla 32 para a linha leve. Então, a gente vai trazer do pesado o pós-tratamento do Arla, né, do SR, para a linha leve. A gente vai ter EGR, DPF e também o SR com Arla 32. Para a linha pesada, caminhões, ônibus, geradores, já tem máquina agrícola também usando esse sistema. A gente vai ter o Euro 6 com EGR, para redução do NOx na fase fria, porque o SR, ele não... Quando você funciona o motor a frio, você não consegue reduzir o NOx dele, então você precisa da EGR na fase fria. Você vai usar... Continua usando ainda o Arla 32 com o SR para redução do NOx na fase quente, e você vai ter que ter o filtro particulado para reduzir emissões de particulado. Então você vai ter o kit completo, tanto para a linha leve como para a linha pesada. Tá? Então, quem fez os cursos de treinamento de Euro 5, tanto linha leve como pesada, está preparado para absorver essas tecnologias juntas nas duas vertentes, tanto linha leve como linha pesada. Beleza? Ótimo. Então, outra pergunta aqui, ó. Repotenciamento nos pesados será um problema, pois aumenta os níveis de NOx. Seria inviável? Acho que é bom falar um pouquinho dessa questão de calibração, de mudança de calibração no Euro 6. Que é uma das mudanças que tem no sistema também, né? Sim. Falando assim, em termos de evolução, que eu estou mexendo mais com isso agora, isso é um problema para a montadora, porque a gente pega, às vezes, problemas de garantia, ou frotistas, né, que repotenciaram o motor, e às vezes o motor quebra, e quando a gente vai ver, a central do cara foi repotencializada e ele perde garantia. Então a gente viu que o sistema Euro 5 não está tão robusto assim para proteger o cliente contra essas intervenções. O que a Bosch fez? Hoje, a gente está migrando do sistema IDC17 para um sistema chamado MD1, que é uma nova ECU. Só para vocês terem uma ideia, eu fui com o equipamento de montadora, software de montadora no Magnum, lá em São Paulo, fui pôr uma calibração nesse trator. E depois que eu pus a calibração, só troquei a calibração, só troquei o dataset. O trator travou, ele bloqueou, ele não movimentou mais. Aí teve que vir o pessoal da Iveco, né? Da Case New Holland, com um dongle, com um software lá da montadora para poder destravar a parte do body computer. Então vocês estão vendo alguns movimentos das montadoras para ter, via software, uma central que bloqueia contra essas mexidas de software dentro das ECUs. E essa ECU MD1 ela é muito sensível à alteração de parâmetro. Qualquer alteração que você fizer internamente, ela perceber que é um movimento de alteração de parâmetro, ela vai bloquear. E o desbloqueio, você só consegue fazer na Bosch. Ou talvez na montadora, ou na concessionária, ou então você vai ter que comprar outra ECU. Então, a não ser que surja aí um Bill Gates, um Ninja da vida, que eu acho que provavelmente surja, que consiga burlar o sistema. Mas o sistema está sendo preparado justamente para isso aí, para não ter essa questão de remapeamento das centrais. Tá? Para a linha leve, tá tranquilo, mas para a linha pesada vai ter essa tratativa aí, da MD1. Aqui, acho que entra aqui nessa parte aqui, ó, de análise de performance OBD e UPR. Analisa performance OBD, aqui isso é para o Euro 5, né? No Euro 6, ele vai ter a fase A, ele vai reportar 2 pesquisas de uso para autoridades. Então, no caso aí, seria a polícia, né? Fiscalização. Sim. E na fase C vai ter esse IUPR. IUPR, ou seja, é um índice... IUPR menor que 0,1. É o seguinte, vocês estão me ouvindo aí? Tá. Então, né? Tá, agora estou, deu uma pancada aqui. Esse índice UPR é o seguinte, no OBD você tem uma verificação que é feita por sensor. Então, por exemplo, vamos supor que você funcionou o motor agora, a temperatura dele está 90 graus, né? O motor está frio. Então, ele basicamente está a temperatura ambiente, 20 e poucos graus, 25, 26. Se ele está a 90 graus, você está fora, é um erro de chama de plausibilidade. E esse índice UPR, ele é um incremento que você vai ter na calibração para que ele consiga identificar um erro de OBD. Então, toda vez que você tem um erro de OBD, ele vai incrementar. E você tem um limite de incrementos para esse índice aí, né? Então, durante uma rodagem, ele vai sempre estar monitorando esse índice de incremento
e vai indicar uma falha de OBD caso esses índices de UPR eles estejam acima dos limites estabelecidos. Existe um limite também em lei para que esse índice fique maior ou igual a 0,1, né? Tem que ser maior ou igual a 0,1. São índices de verificação do OBD. Não sei se vocês conseguiram captar a mensagem. Ô Vlad, outra coisa, a respeito da sonda Lambda, né, no caso, já tem veículos, né, por exemplo, Toro, Renegade, e alguns outros montadores já usam duas sondas Lambdas, uma antes do DPF e outra depois do DPF. Para o Euro 6, vai continuar essas duas sondas? Vai incrementar mais alguma coisa? Para veículos até 3.700 quilos, no caso dele e Iveco, vai ter a sonda Lambda para controle de EGR. Mas para Renegade, Toro, eu acredito que vai ter só a sonda de NOx, não vai ter sonda Lambda não. Ah, um detalhe, quem visitou a última Automec não, desculpa, Fenatran. Quem visitou a Fenatran, a última Fenatran, quem foi até o stand da FPT, viu lá que estava exposto um sistema com sensor de amônia. Então, sim, pessoal, deve vir por aí, né, alguma aplicação com sensor de amônia, o que vai aumentar mais, né, o número de sensores que estão localizados no escapamento. Né? Em alguns veículos, esse número pode chegar até 13 sensores, né, no escapamento. Né? Isso aí. Então, quem foi no stand da FPT deve ter visto lá sensor de amônia. Né? Sim. Porque quando se injeta o ar, tem que se controlar também a amônia, né? A quantidade de amônia. Então, a complexidade isso passa a ser monitorado. Aumenta bastante. A amônia ela passa a ser monitorada agora no Euro 6 também pelo governo. Então, você vai ter que ter um limite de emissão de amônia. Por isso que tem esse sensor de amônia depois do SCR, para verificar se não está tendo muita emissão de amônia na atmosfera. Tá? Então, eu acho assim... Não, errado. Então, errado. No catalisador, você vai ter sensor do DPF, nos mesmos que a gente já conhece, temperatura de entrada, saída, sonda lambda antes, sensor de pressão diferencial. E depois no SE, você vai ter o injetor lá de ala, de ureia, e depois você tem sensor de temperatura de entrada e saída, mais sonda de NOx na entrada e na saída, e uma sonda de amônia no final do catalisador. Basicamente, a composição é essa aí. Sem falar da bomba do ala, dos outros componentes. Aí. É muito sensor para dar problema. Por isso que nós estamos aqui na live para orientar o pessoal que está ligado, conectado, do que está vindo na frente. Tem uma frase eu queria só complementar, do Walter Longo, que ele fala o seguinte, né? A gente fica pensando mais nas pendências do que nas tendências. Né? A gente está muito hoje tentando resolver os problemas do dia a dia e tendo pouco tempo para parar para pensar nas tendências. Então existem várias tendências, o Rota 2030 vai trazer muitas tendências, elétrico, híbrido, o Euro 6, que a gente tem que parar de vez em quando, tocar um violão, né, abrir a mente para poder pensar no que está vindo aí em termos de tecnologia. Beleza? Ô Celso, tem uma pergunta aqui da Samara. Quando for colocar a sonda Lambda, a sonda antes e depois, a sonda de NOx, né, você fazer o teste de eficiência, na maioria das vezes tem que fazer adaptação para adaptar a sonda ou existe outra forma? Tá, a sonda então vamos aqui do monitor. Então a sonda antes tem que ser colocado um adaptador, certo? Ou o que o pessoal está fazendo aí, né? Se o caminhão já estiver fora da garantia, você pode furar, né? Põe uma bucha, rosqueia a sonda e quando você tirar a sonda, você põe um tampão aqui. É o que o pessoal está fazendo. E vai bem. Né? Mas se não quiser furar, você cria um adaptador seu. Aí, sem problema, mantém o sistema original, não fura nada, né? Mas você tem que colocar a sonda antes. Né? E lembrando que a leitura da sonda antes, ela é muito importante para a gente saber o que está vindo do motor. Que muitas vezes acusa falha no sensor aqui NOx, dando NOx acima da faixa, né? Aí o cara vai lá e troca o sensor. E continua a falha de NOx acima da faixa. Aí ele pensa que é o catalisador. Aí ele vai lá e troca o catalisador. Aí continua dando a falha de sensor NOx acima da faixa. Aí o cara fala, puxa, mas já mexi em tudo, o que eu faço? Ah, mas você não verificou aqui, ó.
Ou seja, o NOx está aqui, está sendo medido acima da faixa, pode ser porque aqui está vindo muito NOx, ou seja, tem algum bico injetor que já está jogando mais combustível, ou o turbo está deixando passar um pouco mais de óleo, está queimando, ou a regulagem de válvula do caminhão não está bem feita, está fora. Tudo isso, pessoal, vai aumentar esse NOx aqui. Aumentou o NOx aqui, mesmo que eu tenha um catalisador bom e um sensor bom, ele vai acusar NOx acima da faixa, certo? Mesmo que o ar esteja bom, tá? Então a gente já pegou várias vezes isso aí. Bico injetor, né? Jogando muito combustível e provocando isso. Aí foi lá, tirou os injetores, fez a manutenção, acabou com o problema, né? Outro comentário que apareceu aqui foi do Claudinei Quirino. Obrigado aí, Claudinei. Galdino, né? O Claudinei Galdino, né? Falando que sempre o pessoal busca alguma forma de burlar o software. Isso o pessoal de reparador, né? O pessoal de campo, né? Sempre vai tentar, né? Uma forma de burlar e tal. Mas, assim, a tendência é sempre dificultar isso, lógico, né? Claro. E uma hora consegue, outra não, na outra bloqueia central, mas isso é um movimento do mercado, né? A gente vai continuar tendo hoje, isso, por sim, exemplo, né? a FCA, por exemplo, hoje tem uma central, um modo chamado SGW, né? Que alguns, a partir de 2019, 2020, alguns rastreadores não conseguem nem comunicar com as centrais. O máximo que consegue fazer se comunicar é ler o código de falha, mas não consegue apagar o código de falha, não consegue fazer nenhum aprendizado. Então, as fabricantes de equipamentos estão tendo que entrar em contato com a FCA para pedir autorização, para liberar o acesso. Esse acesso agora é pago para você conseguir entrar e fazer essas funções, né, do aparelho funcionar nesses carros 2019 2020. Então, é uma tendência que as montadoras agora estão seguindo para dificultar um pouco o acesso do reparador, né? Eu estou vendo aqui um comentário da Aline Paulo Lima, né, Aline Paulo Lima, falando: o catalisador do Actros está 48 mil, o cliente está desanimado, muito caro esse preço do sistema. Então, com certeza, cara, muito caro mesmo, né, tá bem desanimador para quem, né, tem um sistema. Só que, assim, dessas pessoas que eu conversei, que tiveram a infelicidade, né, de serem pegas pela polícia, pela fiscalização, o que me falou que gastou menos, gastou 200 mil reais com advogado, com, não sei, processo, com multa, com não sei, né? Então, às vezes, realmente a peça é cara, né? Mas o custo de isolar isso e ser pego tem que ser, né? Bom, aí vai da consciência de cada um, né? Isso eu só estou relatando o que eu já vi por aí, né? Tá? Mas é um fator a se considerar, assim, os custos, né, são bem altos mesmo, bem salgados, né? É bem complicados mesmo, né? Mas por isso, Celso, que a gente está trazendo propostas, né, igual você como com a Hybrid, né, trazendo propostas de equipamentos, né, componentes, né, treinamentos, né, igual a gente tem proposto aí também, para o pessoal conseguir reparar ou resolver sem precisar trocar peça, né? Promover limpeza, promover, entendeu? Sem precisar trocar a peça, que às vezes a montadora ou a concessionária vai propor a troca, né? Mas tem soluções, às vezes, que não precisa chegar à troca. É complicado, né? Bom, a minha opinião sobre isso é o seguinte: a gente, em termos de durabilidade, né, o componente ele foi concebido, a gente tem teste aqui de durabilidade, que ele dura 500 mil quilômetros, 600 mil quilômetros, às vezes 1 milhão de quilômetros. Desde que você tenha uma manutenção regular, né, no seu motor, no seu caminhão, e você não use, né, outros componentes que não sejam aqueles indicados pela montadora. A gente vê muita gente, frotista, por exemplo, usando o S500, porque é mais barato. Óleo lubrificante também, né? Óleo lubrificante mais barato, às vezes ele não está usando o óleo lubrificante indicado pela montadora, então isso tudo afeta a durabilidade do sistema. Então, na hora que ele vai pagar um componente desse aí, você vai ver a utilização do caminhão ou do motor,
você pode ver que houve algum desvio, alguma coisa que ele não usou conforme normatizado. E a gente, como reparador, eu estou vendo aí, estudar mais, né? É importante a gente saber orientar os nossos clientes, né? São clientes nossos, eles têm produtos, caminhões que são caríssimos, né? São peças caras. Então a gente tem que estar estudado, preparado para poder orientar da melhor forma possível. Qual óleo utilizar, por que tem que utilizar aquele óleo, qual o diesel que ele tem que usar, por que ele tem que usar aquele diesel, qual que é a manutenção periódica que ele tem que fazer. Isso ajuda muito na planilha no frotista, por exemplo, ele reduzir os custos dele de manutenção durante um ano. Sim. Então essa análise passa pelo mecânico também, ele saber orientar o cliente dele. Isso, e ele tem equipamentos, igual a gente criou aqui o nosso equipamento e o software, justamente porque a gente começou a ver que uma tendência é o mecânico começar a avisar o cliente que aquele sistema está começando a morrer, né? Então, ele Sim. tem como, com o nosso sistema aqui, com o nosso equipamento, ele vai vendo a degradação da eficiência catalítica, ele vai vendo a degradação, né, de uma obstrução, ou aumento dessa obstrução, da obstrução catalítica. Então, ele vai monitorando isso para o cliente, né? Porque vai chegar uma hora que vai ter que trocar. Então, se o cliente tem esse monitoramento, tem esse acompanhamento, e as grandes transportadoras acompanham tudo, né? Se tiver isso na linha do tempo, sabendo, ó, daqui a 3 meses não tem mais como, eu tenho que trocar um catalisador. Então, ele consegue se planejar financeiramente para mais na frente fazer essa troca, né? Do que chegar num dia seguinte, ó, tem que comprar agora, hoje, acabou. Não, ou seja, não teve nenhum planejamento e fala, puxa, mas como é que eu vou tirar 48 mil do bolso? Né? Não tem como, né? Mas se ele for avisado ao longo do tempo, porque por mais que vai lavando, a gente já viu da prática, né? Você lava 2, 3 vezes no catalisador, desfarela, né? Ele não foi feito para isso, né? A gente tenta fazer isso para tentar ajudar o dono do caminhão e tal, limpar, tentar uma solução, mas é 2, 3 vezes no máximo, né? Então isso a gente vai reportando, vai mandando os relatórios técnicos, né? Com isso você trabalha tecnicamente, trabalha de forma segura e o seu cliente também se sente seguro, né? E assim, a lei está aí, a polícia vai continuar fiscalizando, né? Desculpa, até errei. Fiscalizando, vai continuar fiscalizando, o IBAMA vai continuar fiscalizando, é uma tendência, né? O Brasil está situado, está colocado num contexto mundial, né? A comunidade europeia, para comprar produtos brasileiros, vai pedir para ver monitoramento de meio ambiente, de queimada na Amazônia, a gente gosta ou não, de poluição ambiental, a gente gosta ou não. Então é uma tendência mundial, né? Não tem como falar o Brasil está fora disso, tá isso. Não, quem mexe com agronegócio sabe disso, né? Quem mexe com agronegócio sabe do critério que é para o cara que tem uma granja, né, de frango, como é que é fiscalizado, tem frango lá que tem a hora para matar, não sei o quê. Ou seja, o mundo inteiro está olhando para a gente, principalmente pelo agronegócio, que é o que mais está faturando no nosso país, né? E, assim, essa mudança de mentalidade tem que ter, né? Por exemplo, eu tenho um frotista, que a gente dá manutenção aqui na frota deles, de vans, né? Ele usava óleo 1540 mineral nos motores, né? Com DPF e EGR. Custamos a explicar, mostrar para eles o problema dele usar aquele óleo mineral para o DPF, para EGR, os custos que ele teria de entupimento de DPF, entupimento de EGR. Aí ele começou a ver isso depois, né? Começou a ter problema, aí ele mudou para o 530 sintético, né? Então, esse processo de explicar para o cliente é muito importante para o reparador para evitar esses problemas depois de ter que trocar uma peça, um catalisador, uma peça dessa preço absurdo. O Renato e Vlad, o pessoal está pedindo o telefone para poder entrar em contato. Como é que nós podemos fazer? Pode passar A gente coloca no grupo do Arla. Pessoal, nós temos o grupo do Arla, né? Quem quiser entrar no grupo, liga pra gente, tá? A gente vai estar postando coisas interessantes do sistema, tá? Vão estar postando também o telefone do Vlad, do Renato, né? Ou liga pra gente, a gente passa o telefone também, tá? Tem o nosso grupo de Arla aí. Eu estou escrevendo aí também no bate-papo também. Tá, legal. Escreve no bate-papo aí, por favor. Se quiser mandar pergunta pra gente lá também, o que a gente puder fazer para responder, a gente responde, tá? O e-mail também, se quiser
gente manda um e-mail aí, você passa o e-mail pro pessoal, as perguntas que a gente não conseguir responder aqui, me manda um e-mail que eu respondo. Tá. Bom, pessoal, Ou nós WhatsApp. estamos aqui com 89 pessoas, já chegamos a 99 pessoas aqui na nossa live, assistindo, né? Estamos com quase 1h30, né, de conversa. Tem conversa, como o Vlad disse, se a gente for entrar no sistema a fundo, putz, para muito tempo. Então vamos marcar, né, uma próxima live aí, para a gente poder chamar o Vladimir e o Renato, né, para a gente continuar o papo. Né? E, bom, podemos encerrar. A gente precisa dormir, né? Podemos dormir. Amanhã é dia de trabalho, né? Eu Os gostaria meninos de estão aqui agradecer batendo a imensamente né, a todos que ficaram conosco aí, né, essas 99 pessoas que estão nos acompanhando aí, né? O pessoal está bem interessado, é um assunto muito legal. Mais algum recado para passar? Tem assunto para a semana inteira. Isso aí. Tá, então o telefone está nos comentários. Obrigado a todos que nos acompanharam aí, tá? Samara, Benhur, o pessoal lá de Ipatinga, obrigado. Daniel aí, o Daniel também. Vamos tentar ver se a gente consegue trazer o Daniel, que é tecnomotor, para cá também. Trazer o Formigone, né? Vamos aumentar o pessoal da live aqui, né? Para a gente ter mais gente, mais reparador, né? Comentando sobre tudo isso, tá? Se você me permite uma sugestão, na segunda live, a gente poder falar mais do Rota 2030 e das possibilidades dos veículos híbridos, elétrico, gás, entendeu? Essas novas tendências estão vindo aí. Seriam umas novas tendências. Quer dar uma palhinha do Rota 2030, o que é, mais ou menos, para o pessoal poder ficar ligado? Sim. O Rota 2030, na verdade, ele é uma diretriz do governo federal, né, para as montadoras na questão da eficiência energética. O que seria eficiência energética? Você conseguir reduzir o índice CO2, as emissões, então passa pelo consumo de combustível, né, você consegue reduzir as emissões de CO2, e você ter na sua frota veículos com energias alternativas. Então, por exemplo, 30% da sua frota vendida até 2030, ela vai ter que ter combustível renovável. Então, por exemplo, algumas montadoras vão ter que ter no seu mix de produtos veículos elétricos, veículos híbridos e veículos com motor a combustão a gás, o GNV, né, que seja, para tentar reduzir essa parcela de emissão de CO2 e ter uma eficiência energética mais bem controlada. Isso é uma oportunidade para nós em termos de evolução tecnológica, eu acredito, né, no pós-pandemia, e vamos ver se isso continua, né, uma evolução muito grande da indústria automotiva, em termos de tecnologia, em termos de motor, em termos de sistemas eletrônicos, centrais, hibridização de motor, então vai ter tipo uma evolução muito grande, uma oportunidade muito grande para as montadoras colocar no mercado veículos mais eficientes, com menos consumo de combustível e menos emissão de poluentes. Então o Rota 2030 vai trazer essa oportunidade para a gente aí. E dentro dessa gama a gente pode falar de veículo elétrico. Sim, a tendência de veículos elétricos para o mercado, né? Vamos falar assim. Isso. Tá? Pessoal, então quarta-feira que vem tem a nossa live, talvez na terça a gente faça uma live também com o Daniel, tá bom? Fiquem ligados, acompanhem lá o nosso site, nosso Face. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, liga pra gente, tá bom? Obrigado aí a todos aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Renato, obrigado. Nos vemos na próxima. Esse número aí mudou, hein? Tá?